Estamos de volta com o Manhã na A, são 7 horas e 37 minutos. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio A Crítica. Vem com a gente, vamos lá para 93.1 FM, conversar com a Micaele Cevalli e com o Márcio Paes Barreto, que estão ao vivo. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, Wilson. Bom dia. A gente está se preparando para o fim de semana, a semana que vem tem um feriadão prolongado, mas tem um setor que está bem movimentado agora que não deve dar pausa, que é o setor de transição. Isso porque está previsto para o dia 2 de outubro a posse de Amazonino Mendes e é preciso montar uma equipe de transição para repassar para o novo governante, para a equipe dele, o que está rolando dentro do Estado, né? E como que está esse trabalho? Pois é, as comissões já foram montadas, tanto por parte do governador eleito Amazonino Mendes, quanto do governador interino Davi Almeida. Do lado do Amazonino, quem comanda essa comissão de transição é o ex-secretário de Saúde, Francisco Deodato. Por parte do governador interino Davi Almeida, quem comanda é o secretário da Fazenda, Francisco Arnóbio. Há uma previsão de uma reunião na próxima segunda-feira entre as duas comissões. Isso porque a comissão que será presidida pelo Francisco Deodato, quer saber os detalhes de números, os detalhes de contratos que foram feitos durante a gestão. Na verdade, eles querem pegar todas as informações para poder fazer o cálculo e saber como vão administrar o Estado, né, durante esse pouco mais de um ano, né, Micaele? É verdade, olha, eles querem principalmente saber o que tem de orçamento aí, o que tem em caixa, que ainda pode ser gasto ou investido durante esse ano e também como é que está aí essa previsão para o ano que vem. O que eles querem, como tem pouco tempo aí para trabalhar, é saber exatamente o que podem fazer e se programar. O que a gente espera é que essa reunião na segunda-feira, que já está marcada para esse encontro das duas equipes de transição, que dê tudo certo e que eles consigam entrar aí num acordo, repassar as informações como manda a lei, né, que prevê já esse sistema de transição. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, pelo menos por enquanto o que a gente está vendo por aí a respeito de gasto do governo hoje, né, do governo interino, para o outro que vem aí, parece que o clima pode esquentar um pouquinho, até por conta que a gente já falou aqui essa semana da questão dos gastos do governo atual, que já está sendo visto assim com olhos um pouco de preocupação. Será que é a coisa certa? A questão da licitação, como a gente já divulgou aí essa semana, que suspendeu, né, na justiça o processo de licitação, de qualquer tipo de licitação para o governo do Estado, ou seja, cerceou um pouquinho ali a ação do governo que está hoje no comando, da equipe que está hoje no comando do governo do Estado. E a gente tem novidade disso, né, Mário? É verdade. A gente vai aguardar aí para saber como é que vai acontecer essa transição. Essa reunião está marcada para o dia 4, próxima segunda-feira, e vamos ver se eles conseguem se entender e repassar também esses números. É importante que isso aconteça de forma transparente para que o próximo governador possa saber de fato como está o caixa do governo do Estado, porque informações tem muita, mas de fato é preciso comprovar através de documentos. Tem empréstimo, tem contrato, tem licitação que está acontecendo. Inclusive, isso é um assunto também que deve ser debatido e avaliado pelo Tribunal de Justiça do Estado. As comissões também estão atentas à queda de braço aí que é travada entre o governador eleito, Amazonino Mendes, e o governador interino. Porque o Amazonino foi lá no Tribunal de Contas e disse assim, olha, o Davi está gastando demais, quando eu entrar não vai ter dinheiro para fazer o que é essencial no governo do Estado. Aí o TCE disse assim, pois bem, foi lá e travou boa parte das contas do Estado. O Davi Almeida disse assim, opa, não estou gastando demais não. Está sobrando. Está sobrando, inclusive vai sobrar dinheiro em caixa. E aí a coisa foi parar no Tribunal de Justiça. É verdade, Wilson. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu não só os gastos, como também suspendeu novas licitações. Travou tudo do governo e até que o novo governador pudesse assumir o cargo. Isso aconteceu, a Procuradoria-Geral do Estado entrou na Justiça, num plantão judiciário, na última quarta-feira, só que a desembargadora Nélia Caminha avaliou o caso como um caso normal, não era caso de plantão judiciário. E aí remeteu à distribuição dos processos e o processo caiu justamente na mesa do desembargador Sabino Marques. Ele é que vai avaliar no Tribunal de Justiça se concede ou não esse mandado de segurança impetrado pela Procuradoria-Geral do Estado.
De um lado, como você bem disse, o novo governador diz que o governador interino Davi Almeida está gastando demais, vai pegar uma bronca aí pela frente. Por outro lado, o governo não, diz não, tem dinheiro em caixa e a Procuradoria diz ainda que essa suspensão nos gastos, suspensão nas licitações, vai prejudicar o andamento, principalmente na área de saúde, né, Micaela? É verdade. Olha, diz o documento, inclusive, cita o seguinte, que essa determinação pode inviabilizar o funcionamento da estrutura operacional na administração estadual. E aí cita a questão da saúde, justamente porque tem aí o contrato dos terceirizados, que hoje são responsáveis por grande parte dos atendimentos nos hospitais públicos, tanto aqui na capital, quanto atendimento de saúde aí em muitos municípios do interior do estado, que são de atuação do governo do estado. Outro ponto que ele diz que pode ser muito afetado com esse corte, né, no orçamento, aí, esse corte na ação do governo de poder contratar, de fazer novas licitações, é a questão das obras de asfaltamento, que poderiam ocorrer em 21 municípios do interior, estão orçadas em 258 milhões de reais, e por conta da suspensão aí das licitações, esse trabalho parou. O que o governo do estado diz, o que está atuando hoje, a equipe do governo do estado diz, é de que muitos desses recursos estavam disponíveis ali no caixa e já eram para ser usados dessa forma mesmo. Então não está acontecendo um gasto desordenado ou que não poderia ser feito nesse período do ano. Mas existe realmente a preocupação aí da equipe do governador eleito, que deve assumir em pouco tempo, de chegar lá e não ter como trabalhar, não ter como fazer novas licitações, não ter como montar um plano de governo, porque não tem verba suficiente disponível para isso. O governador interino, Davi Almeida, informou que em caixa já tem 411 milhões de reais para realização e recuperação de vias em vários pontos do estado. Inclusive, essas obras que a Micaela falou acontecem em 21 municípios. Essas obras estão orçadas em 258 milhões, ou seja, com 411 que o governador disse que tem em caixa, daria para executar. Só que foram parados por conta dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Outra declaração do governador interino, Davi Almeida, é de que há um processo de empréstimo junto ao Banco do Brasil, na ordem de 300 milhões de reais. Esse processo está em andamento, em análise, e que deve ser liberado para o governo em outubro, justamente quando o governador eleito já estaria atuando como governador do estado. Então, ou seja, o governador Davi Almeida diz que tem dinheiro em caixa, tem dinheiro chegando e que não há problema nenhum. Por outro lado, o governador eleito está preocupado com esses gastos aí do governo. Vamos esperar que o Tribunal de Justiça intervenha aí, decida aí quem tem ou não a razão e principalmente que o dinheiro público seja priorizado, porque de fato são as nossas necessidades primárias. Agora a gente muda de assunto porque daqui a pouquinho, daqui por volta de 9h30 da manhã, está previsto uma coletiva onde o delegado-geral Frederico Mendes e o delegado-geral adjunto, o Ivo Martins, vão falar sobre a conclusão do inquérito de investigação do massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Parece que já tem um resultado de toda a investigação que foi feita. Olha só, Adriane, 2.600 páginas, né? Márcio Paz Barreto, imagina, 2.600 páginas é o resultado desse inquérito policial que foi instaurado para investigar as causas e tudo que aconteceu lá no dia 1º de janeiro, no Compage, quando 56 detentos morreram. Nesse documento consta aí o resultado das perícias que ocorreram no local da morte, resultado também dos exames de DNA que foram feitos nos corpos e, além disso, foram feitas análises às imagens de câmeras de segurança do circuito interno do sistema prisional. Inclusive, eles prometem aí nessa coletiva, nessa apresentação desse inquérito policial, disponibilizar para a imprensa imagens das câmeras de segurança para que possa ser visto realmente o que aconteceu, que ainda é um mistério para a gente que está aqui do lado de fora e que não tem acesso aí a toda essa investigação, o que aconteceu naquele dia lá dentro do Compage. O que eles dizem também é que uma unidade móvel ficou lá dentro, né, justamente durante esse período inteiro para ouvir pessoas, e foi muita gente ouvida. Todos esses depoimentos constam também nesse documento. Tudo isso deve ser disponibilizado aí justamente nessa apresentação
E ainda a gente espera para saber o resultado do que foi que aconteceu, o que eles dizem até agora, que já adiantaram, é justamente que foi esse enfrentamento dessas organizações criminosas dentro do presídio, mas a gente quer muito saber o que aconteceu. A gente está no mês aqui, entrou no mês de setembro, isso aconteceu em janeiro, quer dizer, foram muitos meses de trabalho, né, mais fácil. Com certeza, imagina, demorou tanto porque eles ouviram pelo menos 350 pessoas, e desse trabalho que foi feito por esse grupo, né, montado pelo delegado-geral Frederico Mendes e pelo delegado-geral adjunto Ivo Martins, eles montaram esse grupo, né, de policiais, envolveu aí 10 investigadores, 2 escrivães, vários delegados de polícia, inclusive a delegada Emília Ferraz, corregedora auxiliar da Polícia Civil, também atuou junto com o delegado Ivo Martins nessa situação. Eles conseguiram aí nesse trabalho indiciar 210 presos que possivelmente participaram diretamente desse massacre. Mas os detalhes realmente vai ser divulgado nessa coletiva que acontece 9h30 da manhã de hoje, lá na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, que fica no Dom Pedro. Ok, muito obrigado, Márcio. Obrigado, Micaele. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Wilson e Adriane. Até segunda. Bom fim de semana para todo mundo que está acompanhando aí o Manhã no Ar e para vocês dois também. Até segunda-feira. Até lá. E para quem gosta de corrida, vem aí a meia maratona da Jovem Pan. A prova, que acontecerá no dia 22 de outubro, já está com inscrições abertas. E sobre esse assunto eu volto a conversar com a Amanda Amorim. Olá, Amanda, eu quero saber se você já fez sua inscrição e quando os corredores interessados podem se inscrever, onde pode se inscrever. Oi, Wilson, olha só, eu ainda não fiz, viu? Mas os interessados podem se inscrever até o dia 13 de setembro, viu? É só acessar lá o site www.ticketagora.com.br. A idade mínima, 18 anos, a premiação vai até o 5º colocado. E é claro, né, Wilson, aquele corredor que se destacar e que fizer a prova em menos tempo deve ganhar aí R$ 2.500. A corrida será disputada numa distância de 6 quilômetros e podem participar tanto profissionais quanto pessoas amadoras. Os kits devem ser entregues no dia 19 de setembro, em um horário de 2 horas da tarde até as 22 horas. Só que a Jovem Pan ainda não divulgou esse local, viu, Wilson? Ou seja, ainda dá tempo de se inscrever até o dia 13 de setembro. Pessoas que gostam de se exercer, gostam de realizar exercícios físicos, vai poder unir aí, né, o útil ao agradável. Afinal, é R$ 2.500. E aí, você já realizou a sua inscrição? Eu sei que a Adriane gosta de correr, hein? Tô pensando se eu vou participar esse ano. Zé, eu ainda não estou preparado para meia maratona, né? A Adriane Diniz está treinando, Adriane Diniz? Só futevôlei, não dá. Só o futevôlei, pois é. Opa! Só para avisar aqui que eu também faço futevôlei, hein? Eu vi, gostei do seu vídeo. Também. Aliás, a gente precisa depois mostrar no Crítica Play. Eu vou combinar aqui para a gente mostrar o seu talento, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, Bom dia. Amanda. Olha só, essa corrida é interessante que as pessoas se inscrevam o quanto antes, porque vai até o dia 13, mas tem muita gente que está interessada, inclusive pessoas de outros lugares, então pode ser que esgote. E agora nós vamos conhecer 3 amigos que resolveram enfrentar a BR-319 de uma maneira diferente. Eles percorreram quase 900 quilômetros de bicicleta. E no caminho, claro, muitas histórias, paisagens de tirar o fôlego e uma experiência incrível para guardar na memória a vida toda. BR-319. Há mais de 40 anos, a reconstrução da rodovia gera embates entre governo e ambientalistas. Mas tem uma parcela da população que gosta dela do jeitinho que está. Os aventureiros, apaixonados pelas dificuldades do caminho. Eles exploram a trilha de 4x4, quadriciclo e agora também de bicicleta. Pois é, esse é o trio que encarou essa aventura. Eles pegaram um avião até Porto Velho e de lá vieram pedalando. Haja perna! Uma média de 90 quilômetros por dia. Toda aventura, na minha concepção, e competição ou não, quando você está preparado, você usufrui, né? O sofrimento é inerente a qualquer atividade. Mas quando você está preparado, você, além de minimizar isso, você tem a satisfação maior, porque você estando preparado, você usufrui do prazer, de tudo que envolve, até mesmo das dificuldades, são mais fáceis de serem superadas. Tudo
Tudo o que eles precisavam estava na garupa, cerca de 15, 20 quilos em cada uma, o que dificultou ainda mais o pedal. Mas a estrada também reservou bons momentos, viu? Para esquecer todo o cansaço. A natureza é maravilhosa. A Amazônia é uma coisa assim inigualável, não tem lugar do mundo igual a Amazônia, né? Então o que a gente viu da fauna e da flora, animais silvestres, que a gente fazia anos que eu não vi um mutum, né? Chegamos até a ver porco queixada correndo na estrada. Para comer e dormir, eles dependiam da solidariedade. E foram quase 900 quilômetros de respeito e muita ajuda. Como a gente chegava nas comunidades, geralmente tinha uma caldeirada de peixe, olha. Então o pessoal terminava de comer, eu fiquei lá acampanado do lado, só tratando das cabeças de tambaqui, olha, super delicioso, olha. As bikes estão sendo recuperadas, já que nesse período de poucas chuvas tem muita poeira na estrada. E claro, eles já estão pensando nas próximas aventuras. Se preparar bem, que assim, com um ano de preparação, vale a pena. Agora, Posso ir? deve. Se prepara e vai. Agora no verão, né? Julho, agosto, até metade de setembro. Bora? Bora ano que vem? Bora. Sério? Sim. Fechar? Então tá fechado. Tá certo, desafio lançado e eu vou me preparar, viu? Me aguardem. Ah, e segundo eles, todo o perrengue do caminho vale muito a pena. Foi uma férias que eu queria tirar desde muitos anos, né? Então essa foi a oportunidade que eu tive para fazer essas férias. A gente já escolheu já a BR-319, que era o sonho. Porque eu sempre chegava de bicicleta até o Castanho e retornava. Eu ficava naquela dúvida, o que tinha após aquela ponte. Estamos chegando, 7 horas da noite, depois de 889 quilômetros rodados. Estamos chegando, gente. Que bacana, olha, muito dessa história está no A Crítica Play, eles gravaram pra gente contando as histórias que viveram, os lugares que passaram e a gente acompanha daqui a pouquinho. Manhã no Ar termina aqui, mas continua na internet. Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda. Tchau, tchau.